Jordão, eu confesso que estou mais cauteloso nessa venda do Luca Meireles. Em outras oportunidades, eu seria o primeiro a descer a lenha na diretoria, como eu fiz no caso do David Washington. E aí alguém pode pensar, Marcão, você está passando pano para o Marcelo Teixeira? Não é meu perfil, né? Eu não faço isso, vocês me conhecem. Só que o caso David Washington me fez ter um cuidado maior nesse caso do Luca Meireles. Porque eu fui um crítico ferrenho do Andrés Rueda, inclusive utilizei o termo que eu gosto de utilizar muitas vezes, que era caso de polícia, e cobrei muito o Conselho Deliberativo de não ter atuado de forma mais contundente, evitando que o Santos vendesse o David Washington naquela oportunidade por apenas 16 milhões de euros. Ele tinha meia dúzia de jogos com a camisa do Santos. E eu dizia que era uma venda ruim. Porém, o David Washington chegou na Inglaterra, não conseguiu jogar, voltou para o Santos agora, não joga. Sim. A venda do Rueda, que na minha opinião lá atrás era um absurdo, ela se tornou boa, porque o jogador não joga. Então, Jordão, como diria o Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, é uma faca de dois legumes. É uma faca de dois legumes. Aparentemente, o Santos recebe menos do que poderia receber pelo atleta. Mas e aí? E o Luca Meireles, é tudo isso mesmo? Ele teve oportunidades no Campeonato Paulista, não foi bem. Ele teve poucos minutos no Campeonato Brasileiro, também não foi bem. E na base, deita e rola. Ele tem biotipo para realmente chegar na Europa e jogar muito bem, porque ele tem uma estrutura física muito legal. Ele é um jogador que sabe jogar ali pelos lados do gramado, sabe jogar de segundo atacante, sabe jogar de centroavante. Ele é um jogador completo, na minha opinião, para jogar ali na parte ofensiva. Então, eu vejo que tem o risco do negócio, mas eu não consigo criticar, porque não sabemos o que será o Luca Meireles. No Santos, na base, ele voou. Mas e no profissional? Como foi? E outra questão, Jordão, o Santos está quebrado, cara. Pois é. Porque é o seguinte, veja, o Santos recebeu uma proposta de 10 milhões de euros para vender o Gabriel Brazão. O Santos segurou o Gabriel Brazão. O Santos precisava do dinheiro do Gabriel Brazão, não conseguiu vender. O Santos esperava uma proposta pelo Sherman. A proposta não veio, a proposta não chegou. Então, quais são os ativos no futebol? Tem uma receita que é muito importante para que a conta feche no final do ano, que é a famosa receita extraordinária, para quem não sabe. Receita extraordinária é a receita oriunda de venda de jogadores. O Santos não vendeu um grande jogador esse ano. O Santos não fez uma grande venda. Se eu estiver errado, você me corrige, Jordão. Teve alguma venda grande? Não. Não teve, né? Não. Então, o Santos precisa fazer uma venda. E aí teria que ser o Gabriel Brazão, o Santos segurou. Sherman não recebeu nada. Souza não recebeu nada. Bom Tempo não recebeu nada. Roleiser, o valor que nós pagamos ainda não se pagou. Ou seja, o Roleiser hoje, ele desvalorizou. Se o Santos quiser vender o Roleiser, não vai receber os 11 milhões de euros que investiu no atleta. Então também um ativo que depreciou. Então você não tem... O David Washington é emprestado, não é nosso mais. Ninguém vai querer pagar 5 milhões de euros, 10 milhões de euros no Guilherme. O Barreal não vale isso, está emprestado. Tiquinho Soares tem 33 anos. Ou seja, nós não temos ativos. A gente precisa fazer uma grande venda e só restou 2 jogadores. O Gabriel Brazão, que o presidente Marcelo muito bem segurou, e o Luca Meireles. Ou seja, a decisão, Jordão, ela tinha que ser tomada. Eu, sinceramente, não acho um absurdo a venda. Eu entendo perfeitamente a decisão da diretoria. Eu entendo também, e eu esqueci de comentar, na verdade o Santos vendeu esse ano o Jair, Marcão, né? Que foi a venda do Botafogo, Isso. Só que naqueles moldes, né? Naqueles modos. Pô, parcelado, então... com o Tiquinho Soares abatendo a dívida, né? Dá pra colocar como uma grande venda, né? Perfeito. Porque, pô, o Santos vai receber só Jesus Cristo sabe quando esse valor aí, Marcão. Ih, mamãe! Só Jesus Cristo? Só Jesus. Então tá feio o negócio. Mas assim, se o Shakhtar Donetsk, Marcão, fala assim, ó, Santos, é o seguinte, eu vou te dar os 10 milhões à vista, eu consigo entender o Santos vender, porque o peixe precisa do dinheiro.
É claro que eu, no meu mundo ideal, eu jamais venderia qualquer jogador da minha categoria de base que eu enxergo que tenha qualidade com menos de 20 anos. 21 anos, eu tentaria sempre fazer o mesmo projeto que foi com o Neymar. Porque o Neymar ficou aqui no Santos muito tempo, ele deu título, fez gols, criou identificação, virou ídolo da torcida. No meu mundo ideal, esse é o correto. Só que a gente não está no mundo ideal do Thiago e outra. A diretoria do Santos necessita dos valores. E se o Shakhtar Donetsk for pagar à vista, aí eu compreendo a venda do Santos, porque senão, se a gente segura o Lucas Meirelles, dá pra entender a diretoria. Digamos que você segura o Lucas Meirelles, só que o Vojvoda não o coloca em campo, ou o próprio jogador não dá resultado. No final do ano ele já tá valendo 7, teoricamente. E aí o Santos vai voltar naquela situação. Poxa, poderia ter vendido ele naquele instante. E o Santos ainda corre risco de, se não honrar outros compromissos com o dinheiro do Lucas Meirelles, sofrer um transfer ban em janeiro, na próxima janela. Então, eu discordo da venda no sentido de que eu acho que o jogador tem que ser valorizado mais dentro do Santos e ele tem que ter oportunidades. Só que eu entendo porque o Santos não tem dinheiro. E aí, essa que é a parte ruim da balança. Você gostaria de ter o jogador, mas você tá devendo. E aí o que pesa sempre vai ser a dívida. E eu acho que tem um ponto importante, Jordão, que aí só as pessoas do clube sabem qual é o diagnóstico do Vojvoda sobre isso, né? Sim. Porque, veja, o Santos tá oferecendo aí 5 milhões e meio de dólares pelo Rômulo, né? Então não adianta nada. A conta que tem que ser feita é a seguinte. Eu vou vender o Lucas Meirelles, mas eu preciso ir ao mercado trazer um jogador parecido com o Lucas Meirelles pagando os mesmos 10 milhões de euros? Se eu preciso fazer isso, eu não vendo. Exatamente. Então essa conta, porque senão vira conversa de louco, pô. Eu vendo um de 10 e trago outro de 10 com a mesma qualidade ou até pior, aí é loucura. Então, eu acho que tem uma parte da história, Jordão, que ela precisa muitas vezes ser contada. Qual é o diagnóstico do treinador? Porque numa situação como essa, eu coloco todo... Se eu sou presidente do Santos, e não tenho pretensão nenhuma de ser, tá? Mas se eu tenho que tomar uma decisão como essa, eu não tomo sozinho. Eu não tomo uma decisão sozinho. Eu chamo o cara do scout, eu chamo o treinador, eu chamo um dos 12 auxiliares que o treinador tem, eu chamo o vice-presidente, entendeu? Eu chamo lá, enfim, um cara que trabalhou com ele na base. O financeiro. Eu chamo o financeiro e discuto, cara. Discuto. Porque é uma decisão muito difícil. Porque, Jordão, se nós estamos aqui todo dia falando que estamos preocupados com as finanças do clube, que não sabemos de onde vem o dinheiro para pagar 34 milhões de folha de pagamento por mês... Se nós estamos dizendo aqui que eu não sei como que o Santos faz uma proposta de 5 milhões e meio de dólares para o Tigres do México pelo Rômulo, eu não posso falar que o Santos não tem que vender o jogador. Porque não tem dinheiro, cara. É utopia, é o mundo de Bob e a gente não pode viver no mundo de Bob. Qualquer clube brasileiro hoje que não seja Flamengo, Palmeiras e uma das SAFs aí que existem, qualquer clube brasileiro precisa vender jogador, pô. Não adianta a gente ficar se enganando. O Santos não tem bilheteria, Jordão. O Santos não tem receitas esportivas de competições importantes como Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Então não tem mágica, pô. No mundo ideal, segura todo mundo. Esse é o mundo que eu queria vender pra torcida. Mas esse mundo não existe, pô. Sim, e além do mais, até os patrocínios do Santos, Marcão, por mais que estejamos no nosso maior patrocínio da história, que o Marcelo Teixeira vende isso, só que não se engane, é uma tendência de mercado, porque as bets pagam mais, ainda assim, o Santos não recebe valores assim que são significativos a ponto de você conseguir segurar um jogador e mantê-lo no seu elenco. Então, o Santos hoje, infelizmente, é um clube quebrado, é falido. O Santos sempre vai vender o almoço para comprar a janta ou vender a janta para comprar o almoço. A gente vai ficar nesse impasse para sempre, enquanto não mudarem muitos processos. E um outro tema. Você falou bem, como que se a gente segura o Lucas Meirelles hoje, só que o Santos precisava fazer a venda agora. Eu vejo que quando o Marcelo Teixeira deve ter recebido a ligação no Shakhtar Donetsk, ele falou, olha, ufa, porque eu precisava desse dinheiro. E eu não, repito, não estou passando pano pro Marcelo Teixeira, mas eu compreendo o pensamento dele. Porque você no final do mês tem que pagar a conta, você até o final do ano você tem que entregar uma meta financeira para o próprio departamento, você tem que honrar os compromissos com os outros clubes, porque de nada adianta, você segura o Lucas Meirelles hoje, você não contrata ninguém agora nessa janela, e em janeiro, que é a principal janela para um planejamento de temporada, você não contrata porque tem o transfer ban.
E além do mais, ainda tem os casos da FIFA que o Santos tem que resolver. Então, é problema atrás de problema e infelizmente, eu entendo o torcedor, um jovem da base acaba virando a solução. A solução não foi dentro de campo, mas a solução é financeira do jogador que não foi vendido nos valores ideais do meu ponto de vista, mas fazer o quê? É culpa do próprio Santos, que hoje é um time falido. Agora, Thiago, a decisão do Santos, eu entendo, tá? Você pode ter uma opinião igual, diferente, tá tudo certo, cada um tem a sua opinião. Mas eu não entendo a escolha do jogador. Isso é a verdade. Pô, cara, na boa. O Luca Meirelles aceitar ir para a Ucrânia, na situação que vive a Ucrânia, né? A gente não sabe quando vai acabar tudo isso com a Rússia, né? As negociações continuam, a Ucrânia é totalmente destruída, né? O próprio Shakhtar não joga no seu estádio, né? É. O Shakhtar teve que abandonar o seu estádio. Ou seja, eu me surpreendo muito mais com a decisão do atleta de querer ir, Jordão, do que a decisão do Santos de vender. Eu acho que o Luca Meirelles claramente escolheu a independência financeira. Talvez nem o Luca Meirelles esteja acreditando tanto nele. Porque quando você opta de ir para a Ucrânia, numa situação como a Ucrânia está passando, eu acho que o próprio jogador talvez não acredite tanto nele, porque é um jogador que poderia talvez falar, opa, respeito, obrigado pela proposta, mas nesse momento eu não vou. Nesse momento eu não vou. Né? Sim. Então, me surpreende muito mais, Jordão, a decisão do jogador do que a decisão do clube. Exato, e além do mais, o próprio Shakhtar Donetsk, se essa decisão dele fosse tomada até antes dos conflitos, tudo bem. Porque o Shakhtar Donetsk é um time que sempre esteve na UEFA Champions League, sempre conseguia chegar ali pelo menos nas oitavas de final e disputava os grandes torneios. Só que hoje não é possível ter isso. E além do mais, o Shakhtar Donetsk é um clube que eu simpatizo na Europa porque é a principal instituição que leva os brasileiros daqui para lá. Eu já citei o exemplo aqui, dá pra falar do Luiz Adriano, do Fernandinho, do William e entre outros jogadores que saem do Brasil, vão jogar no Shakhtar e de lá vão para outras grandes equipes. Então, se fosse essa decisão até 2021, 2020, eu entenderia. Agora, ir pro Shakhtar Donetsk hoje, com as condições em que o país está, da situação esportiva em que vive tanto o país que não disputa mais, os seus clubes não disputam as competições da UEFA, eu acho que o máximo que ele vai conseguir lá, Marcão, é marcar gols em times intermediários, mas sem a visibilidade necessária para ir jogar, por exemplo, num Brighton, né, que é um time intermediário, ir para um Chelsea da vida. Então, eu não consigo compreender também a decisão do jogador, mas eu acho, assim, agora é palpite, visão, falando como torcedor. Eu acho que entra naquele caso do atleta não confiar em si e já querer pegar o dinheiro agora, já garantir um pé de meia nesse momento, porque vai que, no futuro, a gente tem exemplos também na base do Santos de jogadores que tinham potencial, recusaram a Europa, depois não despontaram e acabaram não tendo as finanças desejadas por eles. Então, nesse sentido, até que eu entendo um pouquinho o Luca Meirelles.